Sejam todos muito bem-vindos de volta ao nosso canal Creio, Logo Sei. Hoje é domingo e nós vamos de um estudo bíblico bem curtinho, bem rapidinho, no capítulo 6 de Mateus, nos versículos 25 ao 33. Antes da gente continuar, peço a você, por favor, que se ainda não se inscreveu no nosso canal, que você se inscreva, ative o sininho para receber as notificações, curta e compartilhe esse vídeo se você for edificado por ele. E que você também possa nos seguir lá nas redes sociais. Muito obrigada. Vamos ler Mateus? Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com as suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com os seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir. Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Amém. Glória a Deus por essa palavra, pelo Senhor, mostrando o quanto Ele cuida de nós, o quanto Ele se preocupa com a gente, que Ele não está alheio às nossas necessidades. Aqui, em Mateus 6, é uma continuação do 5, do capítulo 5, e vai até o 7, Jesus lá no Sermão da Montanha, onde Ele ensinou as bem-aventuranças, ensinou o Pai Nosso, e nesse trecho Ele está falando sobre a importância do mundo espiritual, do reino de Deus. Ele vai dizer, ele vai mostrar a importância realmente do mundo espiritual, que esse mundo material em que a gente vive, isso daqui é só um relance, isso é uma sombra, um pedacinho da realidade, porque o mundo espiritual é infinitamente maior, ele é infinito, na verdade, na realidade. E é com ele que nós devemos nos importar. É com buscar o reino de Deus que nós devemos nos importar. E não com o mundo material. Esse aqui que a gente vê, que é o único que a gente consegue ver. Essa palavra tem falado muito ao meu coração nessa semana. Existe um louvor também muito lindo de um grupo americano também que fala sobre isso, sobre a suficiência de Deus, sobre a provisão de Deus. E ele tem também falado muito, muito comigo nessa semana. E por isso, porque essa palavra tem falado ao meu coração, eu resolvi compartilhar com vocês, porque é isso que Deus espera de nós. Como ele vai dizer lá no último versículo que nós lemos: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Ou seja, parem de olhar para esse mundo, parem de olhar para as coisas que estão ao seu redor e busquem o reino de Deus e a sua justiça, e deixe que Deus vai cuidar das outras coisas para vocês. Tem fase na nossa vida que é mais fácil crer, Tem fase em que a gente está tão cheio de Deus, tão cheio de fé, ou as coisas à nossa volta, na nossa vida, estão assim razoavelmente ou satisfatórias, estão encaminhadas, mas há outras fases em que as coisas apertam, às vezes as dificuldades financeiras aparecem, problemas de saúde, problemas de todo tipo de ordem, de qualquer esfera das nossas vidas,
E isso aperta às vezes o nosso coração, né? Põe à prova a nossa fé em Deus, mas está aqui o Senhor Jesus dizendo em Mateus 6 o que nós devemos fazer, com o que nós devemos nos preocupar e com o que nós não precisamos nos preocupar, né? A situação não está fácil, não é verdade? A gente olha, eu falo pelo lado financeiro, a gente olha as coisas, o poder de compra está se esvaindo, as coisas estão ficando mais difíceis por conta da situação, do cenário que nós vivemos por 2 anos, né? Onde ninguém olhou para a economia, né? As pessoas só olharam, os grandes, né? Os prefeitos, os governadores, os governantes globais só olharam para si próprios, para sua oportunidade de serem déspotas, né? De mandarem, desmandarem, de tirarem nossos direitos, e nós chegamos na situação em que nós estamos, né? Uma crise instaurada, não só no Brasil, de jeito nenhum. Aliás, fora do Brasil, há lugares que estão muito piores. O Brasil, graças a Deus, vem se mantendo, né, aos trancos e barrancos, mas as coisas parecem um pouco melhor do que em muitos lugares aí grandes e ricos, né? Na Europa mesmo as coisas estão bem difíceis. Agora ainda a guerra da Ucrânia com a Rússia, tudo isso para piorar a situação. E aí nós nos vemos diante de tudo isso e falamos: Senhor, o que vai ser de nós? Né? Às vezes a pessoa está desempregada, está precisando, né, de um emprego, de um socorro de Deus também, ou mesmo na saúde, precisando, né, de uma cura, de um auxílio, e o Senhor está dizendo para nós: não se preocupe com isso, não se preocupe com a sua vida, não se preocupe com o seu corpo, ao contrário, busque o reino de Deus e Deus vai suprir a sua vida, em todas as suas necessidades, né? Quando nós olhamos para Abraão, nós vemos que realmente, né, foi uma pessoa assim que deu tudo dele para Deus e Deus deu tudo para ele. Foi um homem extremamente rico, próspero, que tinha assim muitos bens, rebanhos, né, e pôde comprar pedaços da terra que Deus já tinha prometido a ele, que um dia Deus trouxe os seus descendentes lá do Egito para conquistar aquela terra que ele tinha comprado. Abraão tinha muito, mas a gente não pode esquecer de que o porquê que ele tinha muito, porque ele deu tudo o que ele tinha para Deus, inclusive o seu próprio filho. Ele não desobedeceu a Deus. Ele pode ter tido medo, ele pode ter ido para aquela situação triste, mas ele foi até o final. Ele foi obedecer a Deus quando Deus pediu Isaac em sacrifício, né? E Hebreus 11 vai dizer que ele achava que Deus ressuscitaria Isaac. E na verdade, quando chegou na hora, o Senhor ali vendo o desprendimento de Abraão, o amor e a fidelidade que Abraão tinha por ele, ele diz: pode parar, porque não é isso que eu quero. O que eu queria era ver o seu amor por mim. E a gente sabe a história, né? Deus providenciou um cordeiro e foi morto ali em sacrifício, e Isaac foi poupado. Então, assim, Abraão deu tudo para Deus, por isso Deus deu tudo para ele, né? Eu não estou aqui falando que Deus vai dar tudo pra gente, que Deus, sabe, essa história de prosperidade, não é nada disso. Mas a realidade é que a palavra diz em diversas passagens que as necessidades Deus supre. Davi também vai dizer, né, que ele foi moço, depois era velho e nunca tinha visto um justo mendigar, né, nem a descendência do justo passar necessidade, né? E aqui o próprio Senhor Jesus está falando, né? Como ele diz: por que vocês estão preocupados com o que vão vestir, com o que vão comer, com o que vão beber? Deus cuida disso para vocês. Olha o que ele faz com os lírios no campo. Nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. E o que Deus faz pelas aves do céu?
Elas não ajuntam nada, elas não estocam comida, elas não vendem, né? Produzem para vender, não compram para revender, para lucrar, para armazenar, não. Elas simplesmente vivem e Deus não lhes deixa faltar o alimento, né? Vocês não valem mais do que as aves do céu, do que os lírios do campo? Claro que nós valemos mais. Muito mais. Para o Senhor, nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Deus quis que nós dominássemos sobre os animais. Foi o que ele disse a Adão, foi o que ele mandou Adão fazer lá no Jardim do Éden. Como ele diz lá no versículo 25, não é a vida mais importante que a comida? Ora, se ele nos mantém vivos, respirando, né, andando, ativos, como é que ele não nos daria a comida, que é o que nos move, né, o combustível do nosso corpo, fisicamente, quimicamente, para que a gente se mova? Não tem lógica. Se Deus se preocupa com as nossas vidas, por que não se preocuparia com a nossa comida, com as nossas necessidades, né? É isso que Jesus está dizendo. E aí, voltando no ápice dessa passagem, né? Que é quando ele fala, busquem o reino de Deus e a sua justiça. Né? O reino de Deus, o que é o reino de Deus? Jesus vai dizer em outra passagem que o reino do meu Pai é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Quer dizer, o reino de Deus não é desse mundo, não é material. O reino de Deus é espiritual. E como buscar o reino de Deus? O que eu devo fazer para buscar o reino de Deus? Em primeiro lugar, a gente deve se render a Cristo. Né? Eu acredito que eu estou falando para uma audiência de cristãos, de pessoas que um dia entregaram a sua vida a Jesus, reconheceram Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas e a partir de então são denominadas, se chamam de cristãos, de pequenos cristos, né? E se nós somos já cristãos, de que forma, além dessa, podemos buscar ou devemos buscar o reino de Deus e a sua justiça? E nós devemos fazer isso vivendo a palavra de Deus, obedecendo a palavra de Deus, né? Obedecendo as ordenanças, os estatutos do Senhor para nós, fazendo a vontade de Deus, que é a mesma coisa praticamente, né? Você lê a palavra, você busca, você medita, você estuda, você lê com diligência, você ama os estatutos, você obedece o que Deus manda, você procura seguir a palavra de Deus e você está procurando então viver no centro da vontade de Deus, né? E buscar do Senhor, Senhor, quero estar no centro da tua vontade, que todas as decisões da minha vida sejam tomadas baseadas na tua instrução, no teu conselho, né? Isso é buscar a vontade de Deus, é buscar comunhão e intimidade com o Espírito Santo, sabe? Entrar no seu quarto, fechar a porta, estar ali no seu secreto e fazer isso diariamente e buscar a face do Senhor, né? Todo dia mais, todo dia um pouquinho mais, buscar a presença de Deus, querer estar aos pés do Senhor, em intimidade, em comunhão com o Senhor, né? Em submissão, nos submetermos ao querer do Senhor, né? Porque tá aí uma coisa que leva a outra, nos submeter à vontade de Deus, e nem sempre a vontade de Deus é aquilo que nós temos para nós. Às vezes a gente acha que uma proposta incrível que apareceu para nós é o melhor e vai ser maravilhoso, e a gente faz planos, e aí Deus não dá para você. Você fala, Senhor, que seja feita a tua vontade, que se o Senhor abrir essa porta para mim, se o Senhor fizer dessa maneira, vai ser bênção, mas seja feita a tua vontade. E aí Deus diz, não, filho, não é essa a minha vontade para você. E aí isso é o quê? É se submeter à vontade de Deus, se calar, não murmurar, né? Não rejeitar a Deus, achando que ele escolheu errado, que ele estava errado, que aquilo era o melhor para você. E ao mesmo tempo, você está obedecendo o que Jesus mandou aqui em Mateus 6, porque você fala, Senhor, aquilo seria tão bom para mim. Aquilo tiraria meu pé da lama, faria tanta coisa, eu faria de tal jeito, isso e aquilo, e agora o que vai ser? O que vai ser de mim? O que vai ser da minha família? O que eu vou vestir? O que eu vou comer?
E aí a gente volta nessa parte aqui que Jesus está falando, não se preocupe. Então o fato da gente buscar o reino de Deus, se submetendo à vontade de Deus, seja ela sim ou não, faz com que quando ela for não, a gente não tenha medo. A gente não permita que a nossa alma grite dentro de nós, né? Que vai dar tudo errado, que agora era o melhor a ser feito. E você tem o não de Deus para aquilo, né? Isso que eu tô dando é um exemplo, tá, queridos? É um exemplo da gente querer muito alguma coisa, achar que determinada coisa era o melhor para nós e na verdade não era, e a gente está se submetendo à vontade de Deus, se calando, apenas adorando a Deus, né? E isso faz com que a gente não tenha medo do futuro, que é o que Jesus está falando, é a chave dessa passagem, né? Não ter medo do futuro, não ter medo do dia de amanhã, confiar somente no Senhor, confiar que Ele vai fazer, que Ele não vai deixar faltar, né? E continuando, a gente pode também falar que buscar o reino de Deus é adoração a Deus, né? É se prostrar, se aquietar, se calar. Na hora da angústia, na hora que você acha que as coisas não estão indo bem, que você não sabe o que vai vir, que está muito difícil, muito complicado. E a sua única atitude deve ser confiar no Senhor, se aquietar e adorar a Deus. Né? Como aquele versículo de Salmo, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus e serei exaltado sobre a terra. Então essa é a nossa função, nos aquietarmos e adorar a Deus, crendo, entendendo, sabendo que Ele é Deus, que Ele não vai deixar faltar, que Ele vai suprir, né? E também buscar a Deus no serviço a Deus, no serviço, quando nós servimos aos outros, né? Servir a Deus não é só servir na igreja, não é só cantar, não é só pregar, evangelizar, isso tudo é serviço a Deus, mas o serviço a Deus é muito maior. Servir a nossa família, a nossa casa, trabalhar para alguém, um trabalho digno. Então, queridos, é assim que buscamos o reino de Deus. É nos submetendo à vontade de Deus, é adorando a Deus, é servindo a Deus, inclusive servindo as pessoas, né? É fazendo a vontade de Deus, obedecendo a Deus, tentando se afastar cada dia mais do pecado, né? Ler a palavra, estudar a palavra, buscar intimidade e comunhão com o Senhor. Isso é buscar o reino de Deus e a sua justiça. E aí vem a promessa de Jesus, né? E todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Quer dizer, Deus não vai deixar faltar, Deus vai suprir as necessidades, ainda que os prognósticos sejam os piores possíveis, seja no Brasil, seja lá fora, os especialistas, né, que tem por aí aos montes, são mais profetas do caos do que outra coisa. Não interessa o que as pessoas estão falando. Nós estamos fazendo a nossa parte, que é buscar o reino de Deus e a sua justiça. Ele não vai deixar faltar o pão, Ele não vai deixar faltar a provisão, Ele não vai deixar faltar nada. Eu creio, né? Não significa que teremos prosperidade, como as pessoas ensinam aí muitas vezes errado, né? De forma errada, procurando tocar na ganância do povo, na ganância das pessoas. Não, nós estamos aqui falando o contrário, nós estamos falando de entrega a Deus, de confiança em Deus, de fé no Senhor, na pessoa de Deus, sem olhar para os lados, sem olhar para as nossas necessidades, deixando isso para segundo, terceiro plano, buscando o reino de Deus. E Ele vai acrescentar. Ele não vai deixar faltar, Ele vai visitar, Ele vai entrar com provisão. Eu creio, queridos, eu creio. Tome posse você dessa palavra também, em nome de Jesus.
Busque o Senhor, busque o reino de Deus e a sua justiça, e certamente Ele vai acrescentar tudo que você tem pedido em oração. Vamos crer, queridos, vamos buscar no Senhor, vamos orar a palavra de Deus, né? Vamos viver para o Senhor, não vamos barganhar com Deus, não vamos para a igreja esperando consumir alguma coisa, não vamos para a igreja esperando, eu vou dar tanto e depois eu tô esperando que Deus faça. Não barganhe com Deus, não vá com nenhuma outra intenção que não seja de você entregar a sua adoração a Deus, do próprio Deus consumir a sua adoração, consumir a sua fé, e não você consumir alguma coisa lá. Vamos buscar a face do Senhor com sinceridade, com honestidade, buscando realmente o reino dele, a vontade dele, e ele não vai deixar faltar. Ele não vai deixar faltar o pão, ele não vai deixar faltar nada do que precisamos, eu creio, nada do que temos pedido a ele em oração sincera. Amém? Glória a Deus por isso. Glória a Deus, se você crê, dê um glória a Deus aí na sua casa, agradeça a Deus. E eu espero que esta palavra fale com você, conforte o seu coração, encoraje você a uma vida de mais intimidade com Deus. Vamos buscar todo dia descer um pouco mais os degraus do quebrantamento, da dependência, da humilhação, da intimidade, da comunhão com o Senhor. Amém? Em nome de Jesus, a nossa palavra foi curtinha hoje, mas eu espero que o seu domingo seja grandemente abençoado, que você seja edificado por esse vídeo, e amanhã a gente se vê aqui de volta. Um grande abraço e fiquem todos na graça e na paz do Senhor.